Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro Gil da Wake, direto da segunda temporada, segundo episódio, segunda temporada do Wakecast. Para você que ainda não viu a primeira temporada, não percam, tá aqui um card, clique aqui, acesse vários episódios super legais, a gente falando de um monte de coisa interessante sobre varejo, tecnologia, tendências, consumo, muita coisa legal. E desse lado aqui, o primeiro episódio da segunda temporada, a gente falando um tema muito parecido que a gente vai falar aqui hoje, que é de NRF, mas com uma ênfase um pouquinho maior em inteligência artificial. Hoje eu tô aqui com um super parceiro, Renato Larrude, que é superintendente do PagBank. A gente vai falar sobre tudo que a gente viu na NRF, as coisas que a gente gostou, as coisas que a gente não gostou, tendências e o que a gente acha que deve acontecer aqui no Brasil nos próximos meses. Renato, obrigado por estar aqui. Se apresenta um pouquinho mais, fala um pouquinho da PagBank e vamos tocar esse papo aqui. Legal, obrigado ali pelo convite, super prazer de estar aqui, depois da nossa experiência lá na NRF. Bom pessoal, prazer, obrigado a todo mundo que está aí acompanhando. Eu sou o Renato Larrude, eu sou responsável lá no PagBank por toda a estrutura de web que a gente tem aqui no Brasil, além das parcerias também que a gente tem, junto com a Wake, um grande parceiro nosso aqui com uma plataforma, e também algumas outras áreas que estão relacionadas ao mundo físico também, que eu acabo cuidando lá com o time. O PagBank hoje, então, a gente está super bem posicionado nesse universo do e-commerce. A gente, além do banco digital, também é uma adquirência super forte aí no mercado. Estamos vindo aí com bastante soluções, produtos inovadores, trabalhando muito forte nesse ecossistema todo, não só do mundo da adquirência, do mundo físico, do mundo digital, mas também trazendo toda essa solução de banking que a gente tem dentro de casa para poder criar esse ecossistema para os nossos clientes e parceiros, de forma que a gente possa impulsionar aí os negócios de todos os nossos parceiros. O grande objetivo que a gente tem no final do dia é poder facilitar a jornada financeira dos nossos consumidores e, obviamente, proporcionar o crescimento exponencial aí para todos os nossos clientes e parceiros. Boa. Bom, primeiro a gente saiu no lucro, né? Tava frio pra caramba, nem eu nem você voltamos nem com Covid, nem com influenza, tá tudo certo. Tudo né? bem, graças a Deus. Tudo direitinho. E eu queria começar um tema que assim, para mim é uma das grandes tônicas que eu vi na NRF, que é como as marcas estão se conectando, estão buscando cada vez mais se conectar com seus consumidores, né? Eu costumo dizer que os produtos estão cada vez mais pasteurizados, né? Falei isso no último episódio, inclusive. A diferença de qualidade da TV da marca A para a marca B está cada vez mais próxima. A camisa da marca A com a camisa da marca B está cada vez mais próxima a qualidade. O que faz a diferença é como é que uma marca conversa com aquele consumidor, né? E uma das coisas que eu percebi as marcas que estão evoluindo, crescendo, criando mais conexão, elas estão entendendo que os seus consumidores formam microcomunidades, né? Como é que você enxerga essa tendência desses consumidores, dessas comunidades interagindo porque assim, no fim do dia, a interação é uma via de mão dupla, né? Então como é que essa interação, essa conversa em duas vias tem acontecido com as marcas? Legal, boa. Eu tenho a mesma percepção que você. Para mim também os produtos cada vez mais estão comoditizados, vamos dizer assim, sempre obviamente prezando pela alta qualidade e excelência do serviço, quando a gente fala de serviço também, e cada vez mais essa experiência junto ao consumidor, seja na criação de comunidades digitais, na personalização, na individualização da experiência do consumidor, é o que realmente está fazendo a diferença no varejo, para que o varejo gere mais lealdade, fidelidade para os consumidores. A gente viu muito isso lá na NRF, foi um dos grandes temas realmente desse ano da NRF, dessa questão da personalização e individualização, e a gente vê experiências e exemplos muito legais quando a gente fala dessa questão de construção de comunidade. Cada vez mais existe uma identificação daquele grupo que está consumindo um determinado tipo de produto ou de serviço, e que acaba influenciando direto ou indiretamente aqueles que estão inseridos realmente nessa comunidade. Então acho que as marcas perceberam que poder usar dos
de toda a sua comunidade, do seu perfil de consumidores, aqueles que estão comprados com a marca, que podem engajar outros, é uma extensão daquele investimento que a marca faz, seja de marketing, publicidade, participação nas redes sociais, etc. Mas ela acaba trazendo o próprio consumidor para ser o maior propagandista dela. E isso tem uma influência muito grande, porque de maneira geral o ser humano ele acredita muito nos referrals, né, que a gente fala, quando vê a referência de um outro consumidor, que está ali como ele, entendendo se aquilo faz sentido, não faz, o que foi bom, o que não foi bom, e com isso acaba criando esse engajamento com uma forma muito unânime assim entre essa comunidade. Essa é uma galera que interage muito, ela se conecta, ela gosta de vivenciar esse negócio, e principalmente aquelas marcas que têm uma paixão muito grande por parte dos seus consumidores, eles viram que isso é um canal extremamente forte e muito vantajoso para eles. Acredito eu que de uma maneira geral acaba sendo um custo mais baixo do que outras mídias mais tradicionais, né, para poder fazer a veiculação, divulgação, engajamento da sua marca, usando os seus próprios consumidores. Então, realmente parece ser uma tendência muito forte. A gente viu isso lá na RF, como a gente falou, e tenho visto que os varejistas têm usufruído desse canal como realmente algo que vai se consolidar bastante aí ao longo desse ano de 2025. Eu acredito que esse é um passo além do que a gente conhece de marketing de influência, né? Então, assim, eu costumo dizer, e a gente tem uma empresa dentro da Wake, né, que é a Wake Creators, que trabalha muito com isso, mas assim, boa parte das marcas utilizam marketing de influência de um jeito que é basicamente a propaganda da década de 80 e 90. Eu contrato um ator global, uma celebridade, que vai fazer uma propaganda, que a única diferença é que ao invés de fazer uma propaganda na televisão, ele está fazendo no Instagram, no TikTok. Quando a gente olha os micro-influenciadores, né, os nano e micro-influenciadores, aí é gente como a gente, né? É o cara que está conectado com a gente de verdade, né, cara? Assim, é o cara que gosta do mesmo tipo de vinho que eu gosto, o cara que joga o mesmo futebol que eu jogo, o cara que gosta de correr na academia do jeito que eu vou, enfim, essa conexão desse consumidor, ela é cada vez mais verdadeira, né? Eu acho que as marcas que estão entendendo que o consumidor é mídia, né? E eles de alguma maneira são até mais eficientes do que as grandes celebridades, que obviamente continuam tendo um papel importante, porque elas trazem um endosso, elas trazem um respaldo que a própria marca dessa grande celebridade tem. Mas o consumidor, aquele que é o influenciador, aquele que é o micro, nano, que é aquele que é gente como a gente, ele se comunica muito mais com a gente, né? Ele fala muito mais a nossa língua, né? Não sei se você concorda com isso. Concordo totalmente. É que eu falei, é um vínculo muito mais próximo da realidade. É o que você falou. É claro que quando você tem aqueles grandes influenciadores, personalidades, seja músicos, atores, etc. Isso, como você falou, traz a credibilidade para a marca. Os consumidores brasileiros, de maneira geral, têm uma paixão muito grande quando fala desses grandes influenciadores, etc. Mas cada vez mais esses menores, esses nanos, né, influenciadores mais nichados e que vivem efetivamente aquilo, mais do que só vivem o mundo da publicidade, de estar fazendo para, às vezes, várias marcas, de vários segmentos, passam justamente essa proximidade para o consumidor. O consumidor do lado de cá fala, cara, eu passei por isso ontem, eu preciso dessa experiência ou desse produto. Então, esse engajamento que esse influenciador, que está diretamente correlacionado à marca, ao produto, ao serviço, realmente transforma esse cara como uma mídia muito forte, às vezes até mais forte do que uma personalidade mesmo que a marca também tem como sustentação, e isso vai criando justamente esse engajamento da comunidade, onde vai tendo a troca de experiência, seja positiva e negativa. Eu acho que também nessa comunidade é importante trazer pontos negativos, ou não só negativos, mas pontos de desejo às vezes. Eu já vi alguns cases aí de mercado que essas marcas que acompanham essas suas comunidades identificaram uma
necessidade que estava sendo dita ali pelos seus consumidores, pelos seus seguidores dessas comunidades. Eu lembro que de uma determinada marca de batom, de cor, e das conversas que surgiu dessa comunidade, a marca monitorando ali, acompanhou, foi lá e em pouco tempo lançou uma nova linha de produto para aquilo que o próprio consumidor dele está falando, não um negócio super distante. Ele já meio que ele se antecipou, viu exatamente o que o consumidor dele precisava, que ele queria, foi lá e lançou o produto. Então acho que essa forma de marketing, vamos dizer assim, de influência, cada vez mais através das comunidades, como eu falei, tem sido uma fonte muito forte para o varejista, não só no crescimento de base, no aumento de consumo, mas até mesmo na descoberta, como eu falei, de novas linhas de produtos, de tendências e de necessidade que seus consumidores estão precisando, né? Boa. Uma outra coisa que para mim é cada vez mais evidente é o quanto as marcas estão cada vez mais preocupadas com a experiência da jornada, né? E é uma coisa que eu sempre falo, o digital sempre vai vencer quando a experiência não for melhor que a conveniência. Concordo. Então, toda vez que você tem a conveniência mais forte do que a experiência que você tem, o digital sempre vai ser o canal vencedor. É óbvio que cada vez mais o digital tem trazido experiência para a operação e, de alguma maneira, até por conta de omnicanalidade e tal, a própria operação física tem pensado também na conveniência, mas assim, não tem como negar que a gente tem um momento de experimentação quando você vai numa loja física. E parte dessa experiência tem sido a personalização. Então, cada vez mais as lojas estão personalizadas, e aí, quando você fala no online, é uma vitrine personalizada, é uma recomendação personalizada. Exato. Mas quando você vai para o físico, essa personalização começou a acontecer, né? Exato. Então, os dados na mão do vendedor, né? E eu visitei várias lojas, muitas o vendedor tinha no celular todos os produtos, eventualmente ele perguntava se eu já tinha comprado ali para buscar informação, enfim. Mas também tem uma questão de sortimento, né? Então, cada vez mais o varejista tem tentado se conectar com a sua vizinhança, né? Então, assim, para uma loja da Nike, por exemplo, no Sorro, ela tem lá, eventualmente, um sortimento que tem a ver com as pessoas que moram ali perto, né? Como é que você enxerga essa personalização e essa correlação com a jornada? Legal, boa. Eu assim, dos conteúdos que eu vi lá na NRF, realmente jornada, experiência do consumidor foi uma das mais fortes. É claro que a IA sempre ainda o carro-chefe, mas eu estava até comentando com muita gente depois da saída na NRF, eu gostei muito desse ano porque houve uma diversidade de assuntos esse ano. Se a gente olhar um pouquinho para trás, 2 anos atrás era aquele super hype do metaverso, só se falava disso. O ano passado, super hype da inteligência artificial, só se falava disso. Esse ano, claro, a IA muito presente ainda, mas a diversificação de temas foi muito legal e outro grande tema, além da IA, foi justamente a experiência do consumidor, essa jornada toda. Desculpa te cortar, mas assim, é uma quantidade enorme de lojas que enfiaram um restaurante dentro da loja, um café dentro da loja, DJ dentro da loja. Exatamente, para poder construir essa experiência, né? Mais do que simples uma ida à loja para comprar uma camiseta, uma camisa, o que quer que seja, passou a ser uma experiência, passou a ser literalmente, às vezes, até mesmo um passeio para que você talvez vai comprar algum produto. Você vai lá para usufruir outros benefícios, outros ativos que estão sendo entregues ali pela marca. Mas eu acredito muito nisso, como a gente estava falando, nesse cruzamento de canais. Acho que o digital com o físico, eles vêm definitivamente cada vez mais se conectando, principalmente o mundo digital dentro do mundo físico, né? Por essa facilidade dessa migração. E é o que você falou, hoje dados é o grande tesouro para todo mundo. E cada vez mais os varejistas têm entendido e percebido que com dados na mão, seja porque você comprou no e-commerce e agora está aqui na loja, e como você falou também, a maioria das lojas que eu visitei também lá em Nova York, os vendedores têm ali um smartphone na mão, um tablet, justamente para tentar identificar se você, consumidor, já é um cliente fiel da marca, para poder conhecer quem é o Ale Gil, o Renato que está entrando ali na loja, para poder
proporcionar essa experiência individualizada tem gerado um buzz muito legal, um ruído muito bom, positivo, porque o consumidor, muitas vezes, às vezes não tem nem tempo para poder ficar muito tempo lá na loja. Hoje o mundo maluco que todo mundo vive, a nossa vida é super agitada. Às vezes ele quer entrar na loja, ser muito bem atendido, mas acima de tudo, ter visibilidade daquilo que efetivamente faz sentido para ele. Então eu acho que essa experiência de poder usar os dados para poder criar melhor experiência, a personalização, a individualização do atendimento, entender um comportamento de compra do consumidor, trazer o mundo digital para dentro do mundo físico, faz com que o consumidor, não importa onde ele esteja, se no sofá da sua casa comprando na loja ou na própria loja ali, ele tenha praticamente a mesma experiência ou a mesma jornada de compra e principalmente de oferta de produtos que estão muito relacionados à necessidade que ele tem. Então, acho que isso vem se fortalecendo. Isso, de novo, acho que uma grande tendência do varejo para esse ano de 2025 vai ser fundada na experiência, na diversificação. De novo, a gente voltando aqui no começo, cada vez mais os produtos sendo commodities muito bem nivelados ali no sentido de qualidade, etc., o que vai proporcionar realmente o consumidor ter mais lealdade, fidelidade, mais identificação com aquela marca, é justamente como a marca está entendendo cada indivíduo como um único indivíduo. Sim. Não como um mar de clientes que entra aqui na loja para comprar uma roupa, etc. Isso vai fazer com que o consumidor fala, cara, eu quero ir lá, porque lá eu sou bem atendido, lá o vendedor sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, lá ele sabe o que eu comprei pela última vez para não me oferecer o mesmo produto que eu comprei semana passada porque ele já viu, e isso vai fazer com que esse engajamento se torne cada vez mais forte e frequente, né? Isso que você comentou, a gente gosta de buzzwords, né? A palavrinha para isso é Unified Commerce, né? Que eu tenho a visão do consumidor e não importa qual canal ele esteja. E para isso acontecer, um passo antes, a omnicanalidade também tem que acontecer de uma maneira super eficiente, né? O canal, você tem que estar todos os estoques conectados, a venda tem que acontecer de uma maneira fluida, né? Uma experiência tem que ser seamless, né? Que é uma outra palavrinha que todo mundo gosta de falar, que mas basicamente a gente não pode ter fricção e você tem que ter a percepção que você está comprando na mesma marca, seja online, seja offline, né? Exato. E aí, assim, eu vi bastante gente fazendo muito bem lá. Um ou outro varejista deu uma visitada, ainda tinha ainda estava meio tropeçando um pouquinho na omnicanalidade, mas eu, de fato, vi a execução omnichannel nos Estados Unidos muito bem feita, né? Como é que se enxerga isso, assim, essa correlação com o Brasil? Legal. Né? Em que pé a gente está e o que você acha que os varejistas brasileiros têm que evoluir ou onde eles têm que evoluir para que a gente consiga ter uma experiência mais fluida ou a melhor experiência possível para o consumidor? Legal, bom ponto. Eu também tive a mesma percepção de que eu vi na prática isso acontecendo, essa conexão dos canais lá em Nova York, isso muito presente. No Brasil, particularmente, eu ainda vejo menos incidência disso aqui no Brasil. Acho que nas marcas ainda acaba não tendo muita conexão entre os mundos físico e online. Eu acho que no Brasil, obviamente, a gente tem um grande problema de logística, até pela dimensão que a gente tem no país, né? Obviamente, por dimensões proporcionais aí a um continente. Então, é muito difícil essa conexão de toda a questão de logística, os CDs de distribuição e etc. Então, eu acho que tem um tema aqui de amadurecimento ainda por parte do varejo para poder arrumar toda essa cadeia antes de efetivamente entrar no hype, só por entrar no hype para falar, eu agora tenho o Omnichannel, agora eu tô todo conectado e etc. Porque ofertar isso sem estar muito bem estruturado, para mim, pode ser um tiro no pé. Sim. Porque uma experiência ruim para o consumidor, ele vai não só repensar a experiência física dele, falando do mundo físico, mas como ele vai remeter também ao digital e falar, putz, essa marca pisou na bola comigo. Sim. E para mim impacta todo o ecossistema daquela marca e não só o mundo físico. Então, eu acho que as marcas ainda têm que amadurecer um pouquinho mais, estruturar muito bem esses sistemas para ter essa correlação, estoques centralizados,
utilizando até mesmo meios de pagamento ou as ferramentas de pagamento que eles têm para poder também ter esse sincronismo entre os canais, para que ele consiga identificar através dos dados que nós como serviços de pagamento oferecemos para todos os nossos clientes através das informações dos dados de cada transação que é realizada, para que ele use isso a favor disso e não simplesmente para falar que tem e, de novo, correndo o risco de poder proporcionar uma experiência ruim para os seus clientes. Então, ainda vejo uma necessidade de uma maturidade um pouco maior do varejo aqui no Brasil. Para mim, passa por esses pontos principalmente. E também um ponto, acho que o próprio consumidor ainda tem um pouco dessa barreira quando chega numa loja, vê lá totens de autosserviço. O brasileiro, querendo ou não, ele é uma pessoa de contato, ele é uma pessoa de interação, ele é aquela pessoa que gosta desse convívio, gosta do aperto de mão, do abraço, da troca com o vendedor, tudo isso. Então, eu acho que também tem um pouco de entender a cultura local, para que não seja uma forçação de barra, porque, de novo, é um tema do momento, mas realmente proporcionar algo que seja importante na jornada do consumidor, mas principalmente entendendo a necessidade de cada um deles e oferecendo a tão famosa palavra também do momento, personalização, Sim. individualização para cada um. Mas aí acho que tem um ponto que você falou, assim, a gente gosta de contato, né? E aí volta naquele primeiro tema que eu falei, que é a conveniência versus a experiência, né? Então tem um monte de gente botando totem na loja, de alguma maneira isso é tentar trazer conveniência para a loja, mas a minha provocação é, cara, se o seu vendedor não consegue te trazer uma experiência legal para o consumidor, né? Se ele não está treinado, se ele não entende de produto, né? Quantas vezes foi numa loja física você entendia mais do produto do que o vendedor, né? Isso não é incomum, né? Exato. De novo, esse consumidor vai falar, cara, essa experiência para mim não faz sentido. Exatamente. Eu prefiro, se for para falar com um cara que não vai me agregar nada, eu compro na minha casa. Faço sozinho em casa. Exatamente. Então eu queria, assim, essa história de ser não só consumer-centric, né, mas também people-centric, né, botar as pessoas no centro para que a jornada aconteça ao redor delas, também engloba o time de loja, né? Como é que você enxerga esse treinamento? Com certeza. Isso para mim é extensão da jornada, vamos dizer assim, porque ter a loja totalmente capacitada, como você falou, que conhece do produto, da tendência, quando a gente fala, por exemplo, de uma marca de moda, entendendo por que é aquele tipo de produto, aquela coleção para aquela determinada estação, etc., faz todo sentido. E para mim isso é um complemento e uma extensão da jornada de compra. O consumidor, ele quer também, já que ele está ali no mundo físico, usar esse ativo da companhia, que é a sua força de vendas, treinada, capacitada, preparada para poder interagir, conversar, discutir, questionar até mesmo o vendedor, o consumidor, ou o consumidor questionar o vendedor, como parte integrante de tudo isso. Então, eu acho isso essencial. Para mim, uma força de vendas despreparada mata uma jornada, por mais brilhante que ela possa ser. A partir do momento que você teve a interação humana, tudo aquilo que foi brilhante até aqui, esse momento, vai por ralo, vai por água abaixo, se você não tem essa última etapa, vamos dizer assim, do processo, que é o contato humano, ou o contato humano ao longo da jornada, muito bem preparado e capacitado para tudo isso. Boa. E aí, entrando um pouquinho mais no seu universo, e aí talvez seja algo que a gente... sendo presunçoso aqui, mas talvez a gente seja mais evoluído que os gringos, que é essa gestão de pagamentos, né? Você viu alguma coisa de tendência, alguma coisa diferente do que a gente está fazendo aqui? O que você enxerga de tendências aqui no Brasil, né? De coisas que estão vindo, que vão facilitar ou tirar a fricção da venda para o consumidor final. Legal, boa. E eu também tenho a mesma visão. Eu acho que o nosso sistema financeiro mais avançado do que o sistema financeiro americano, a gente acaba nesse segmento ditando um pouco até mesmo algumas tendências, inovações, etc. Tá aí o Pix como um grande case mundial, o Brasil na vanguarda de poder fazer com que esse meio de pagamento teve uma adoção gigante, super rápida. Então, assim... A hora que a gente tirar a senha, sei lá, o processo de entrar no banco Sim, exato. Cara, o Pix vai deslanchar ainda mais. Exatamente, porque transforma a experiência ainda mais simples. Então, cara, o mundo de pagamento hoje ele tem muito a contribuir para o ecossistema como um todo. Através das soluções de pagamento que tem possibilidade de poder
melhorar a experiência de compra, reduzir fricção, proporcionar a experiência mais simplificada para o consumidor, segurança cada vez mais em cima desse universo que a gente tem, até mesmo hoje usando a tecnologia a nosso favor, no sentido de usar a inteligência artificial, por exemplo, num modelo de risco para que a gente tenha menor propensão à fraude, ou até mesmo se antecipar ao movimento daquele determinado cliente, onde a gente já faz um modelo preditivo, proporcionando para aquele varejista uma experiência ou um resultado melhor, porque a gente consegue ter mais aprovação das transações daqueles clientes que passam ali na loja dele, a troca de informações daquelas transações hoje para o consumidor, para o varejista, é muito importante, mas mais do que simplesmente transformar aquelas informações, é importante que do lado de lá também a gente tenha um processo de educação como utilizar aqueles dados, para que isso realmente seja transformado em algo tangível e importante para aumentar resultado. Sim. Então eu vejo que realmente o nosso mundo de pagamentos que a gente tem aqui no Brasil é um grande impulsionador de vendas para os nossos clientes, para o varejo de maneira geral, porque no final do dia, a intenção de qualquer meio de pagamento é proporcionar mais venda para o consumidor. Ninguém tem a intenção de recusar transações, de bloquear uma determinada compra ou alguma coisa. Quando se faz isso é porque efetivamente se fazia necessário, seja por um histórico de fraude, seja por um comportamento suspeito, seja por um canal que está sendo utilizado pela primeira vez, aquele cliente que nunca foi utilizado. Então, é muito mais para poder proteger todo o ecossistema que tem do que efetivamente impactar um cliente, um parceiro. No final da conta, o meio de pagamento está aqui para isso. Então, eu vejo de verdade que a gente está muito bem posicionado no mercado, o sistema de pagamento evoluindo muito bem, como a gente falou, vem o pagamento instantâneo, que é o Pix, e cada vez mais o Banco Central trabalhando em funcionalidades que vem aí pela frente para poder reduzir fricção, aumentar a conversão, melhorar a experiência, e isso vai fazer de novo, que o impacto no varejo seja super positivo. Sim. É mais venda, mais conversão, melhor experiência de compra, proporcionando uma interação muito melhor do consumidor com o cliente, porque, cara, o pagamento ele é parte do processo. Sim. Porque também, quando você escolhe o seu produto, você experimenta, seleciona ele, chega no carrinho lá para pagar, pode ser uma baita frustração se não funcionar, seja porque o pagamento foi reprovado, seja porque a experiência é muito ruim. Então isso todo mundo tem que entender que isso é uma extensão do processo. O pagamento não é só porque é obrigatório ter para poder concluir efetivamente a compra. O pagamento ele é parte do processo de jornada. Total. Essa semana não, ontem fui comprar Não vou entregar o que mas eu fui comprar um negócio para minha filha e ela queria especificamente de uma marca e por um acaso essa marca era de um amigo meu, assim, tem um amigo meu que trabalha lá. Sim. Não é da nossa plataforma, então eu tô bem tranquilo em falar isso. Mas, cara, o que eu sofri pra fechar esse pedido, amigo, cara, o que eu sofri eu não conseguia, porque, cara, aí não entregava em lugar nenhum o item. Tive que retirar na loja, fazer pra retirar na loja, mas não achava a loja pra retirar. Esse cara, aí eu dava pra concluir o pedido, voltava o carrinho. Cara, aí eu fiquei filmando, né? Eu falei, cara, eu não tô tentando te vender uma plataforma, mas, cara, você precisa arrumar esse negócio aqui, porque você tá perdendo venda pra caramba. É que eu quero muito comprar, porque a minha filha vai ficar muito feliz, mas senão... Exato, e a maioria desiste da compra. Exatamente. Eu que sou amigo e que tô querendo comprar, fiquei insistindo, mas o consumidor médio... De maneira geral, ele falou, cara, não deu, ele vai tentar uma, duas, na terceira vez ele desiste, seja daquela marca ou o produto, ele vai para outro lugar ou vai desistir da compra efetivamente. Então, por isso também da importância do varejo, né, de todos os clientes de maneira geral, entenderem que ter um parceiro de pagamentos robusto, que entregue solução, estável, que tem todas as credibilidades para poder ser parte dessa experiência é muito importante. Porque senão, como eu falei, toda a experiência que foi criada, todo investimento, seja no mundo físico, como a gente falou lá, com café, com chocolate, com DJ, com tudo. E na hora que você vai pagar, que é efetivamente o super momento, que é onde você efetivamente vai ter o produto para você, não dá certo, é uma frustração geral. Não, e aí é que você puxou um gancho que eu queria, que assim, é um pouco do que a gente já tinha falado, né? Tem um monte de loja com um monte de serviço, né? Então você tá
cada vez mais trazendo experiência. Então sei lá, na Louis Vuitton tem um restaurante, na Tiffany tem um café, uma baita de um café, né? Na Louis Vuitton é uma baita de um restaurante, exato, né? Você vai numa Sephora, tem um monte de... Ou numa Ulta, por exemplo, tem um monte de gente dando aula de maquiagem, exato, né? Então você traz serviço para a utilização do produto, né? Você vai na American Girl, que é uma loja de bonecas aí, para quem não conhece. Cara, tem festa de aniversário, tem festa para adulto, né, cara? Porque a marca foi crescendo, assim. Então tem um monte de coisa legal de experiência e de serviço, né? Sim. Eu queria... Aí uma pergunta, o que você viu de tecnologia na loja física de diferente, assim, de inovador, legal, ou de, eventualmente, que melhorou a experiência, legal, de alguma maneira? Legal. Eu acho que tem... Esse autosserviço, eu acho que é uma coisa que foi muito presente lá, de poder fazer com que o consumidor ele possa ter essa experiência, se ele quiser, sozinho, ali mesmo, realizar o seu processo de compra sem nenhuma interferência humana. Então tem lá os totens, tem iPad na loja, onde você consegue usar. Você vê, por exemplo... Caixa que você já paga sozinho. Exatamente, caixa que paga sozinho com a RFID. Então assim, eu acho que essas tecnologias vêm realmente para ajudar nessa experiência do consumidor. E de novo, na personalização no negócio, que você consegue, a partir do momento que a tecnologia até mesmo identifica quem é o consumidor que está na sua loja, seja por um cadastro que você fez, seja porque você colocou seu e-mail ali quando você entrou na loja no Totem, porque quem preenche ganha um cupom, alguma coisa, ele já sabe que eu, Renato, já sou cliente dessa loja, ou que eu tenho uma filha, eu também tenho uma filha de 7 anos, que já sabe um pouco do meu potencial de compra, o que vai ser ou não. A tecnologia vem para isso. Então eu acho que usar isso, eu acho super favorável. De novo, como eu falei, eu gosto muito da experiência ainda, do contato, da troca, do P2P no sentido pessoa a pessoa mesmo, mas quando a gente usa a tecnologia a nosso favor, para poder proporcionar uma experiência melhor, etc., acho que faz muito sentido. Então o que eu vi um pouco lá de tendência foi relacionado a mais isso, realmente a tecnologia na experiência de compra do consumidor. Eu vi muito digital signage também, né? VM, esse monte de tela, com imersão de conteúdo. Não sei se você percebeu isso, assim, mas isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, quanto isso aumentou de um ano para cá, assim. É verdade, você tem razão. E isso, cara, então, quando você vê essa tecnologia, telas, essa interação que tem, ou até mesmo mostrando o uso do produto em situações que você se vê no seu dia a dia, etc. Eu também vi um aumento em relação aos anos anteriores, quando a gente vê esse tipo de comunicação de tecnologia dentro das lojas físicas. Bom, e a gente também não podia faltar do tema queridinho, que é AI, né? E aí, de novo, fazendo convite para quem não viu o episódio anterior, que a gente focou muito em AI, fica a dica, mas eu queria pincelar um pouquinho, porque assim, sempre bom ver uma outra opinião, né? O que você achou de interessante de AI? Onde você viu o uso, assim? Porque o ano passado era muito AI, e só que assim, ninguém sabia onde usar, né? Exato. Agora eu vi, assim, tem uma preocupação com os de AI, uma preocupação com quem vai pagar a conta de AI, onde traz benefício, né? Exato. O que você enxergou aí na NRF de AI? Boa. O que eu vi a correlação muito grande de inteligência artificial lá na NRF, para mim tem 2 grandes pilares que eu entendo, ou que eu percebi lá, que a inteligência artificial pode proporcionar muito e vem se conectando com isso. A primeira parte é de eficiência operacional. Eu acho que cada vez mais a inteligência artificial vem para poder trazer melhores soluções, gestão, controle de toda essa cadeia para que o varejo tenha uma eficiência operacional cada vez melhor. E aqui a inteligência artificial pode ajudar muito, derrubando essas fricções, alimentando com dados estatísticos, séries longas, comportamento do consumidor, etc. Então aqui eu vi uma correlação muito grande da inteligência artificial com esse pilar de eficiência operacional. E um outro pilar também que eu vi muito é na correlação a growth. Como que a inteligência artificial está contribuindo para que esse pilar de growth, né, toda essa estratégia de growth que o varejo tem trabalhado, tenha tido cada vez mais eficiência. E como? E também passa também pelo grande tema da personalização, da individualização, que é usar toda a inteligência, esse machine learning que tem, para que você consiga individualizar cada um dos seus clientes, de forma que você consiga ter mais eficiência, mais objetividade, mais conversão quando você se interage com um determinado tipo de cliente. Então, utilizando a inteligência artificial para poder, de novo, identificar
comportamento de compra, ciclo de vida que essa pessoa, que seu consumidor está. Então, quem tem filho é pequeno, daqui a pouco essa filha cresceu, então ela passa por uma outra fase. Então, nós como pais, a gente também vai por uma outra fase da nossa vida e o nosso desejo de compra, a nossa intenção de compra acaba evoluindo conforme a gente está evoluindo também na nossa linha do tempo. Então, eu acho que a IA vem muito para poder contribuir nesse pilar de growth no sentido de assertividade, conversão, individualização de cada um dos clientes desses varejistas. Boa. E aí eu queria, talvez um negócio diferente, porque a gente sempre fica falando as coisas legais que a gente vê, mas tem umas coisas que, né, eventualmente não são tão boas, né? E aí eu acho que a gente ainda peca no Brasil um pouco na questão de treinar o vendedor em termos de conhecer o produto. Sim. Mas a gente está a quilômetros de distância em carisma, em acolhimento, enfim. Acho que é um ponto. Assim, experiência própria, você vai eventualmente em marcas que são um pouco mais de luxo, os caras te atendem super, super bem, Exato. Assim, num nível extraordinário. Exato. Mas no varejo médio, assim, o cara não tá nem aí se você vai comprar ou você não vai comprar. Foi até engraçado. Minha filha tem 15 anos, ela me pediu para comprar um negócio que eu nem sabia que tinha. A Serena Williams lançou uma linha de maquiagem que chama Win. Até os produtos, vocês lembram bolinhas de tênis, tem uma temática amarela, assim, então. E aí, assim, vende na Ulta Cosméticos. Eu fui numa loja que fica ali na Times Square e ela falou, na terceira vendedora que eu consegui, falou assim, aqui não tem, você vai encontrar na outra loja, enfim, que era longe pra caramba, perto, lá embaixo no Central Park. Beleza, no outro, assim, num sábado que eu tava que eu ia embora, eu falei, de manhã vou passar lá pra ver se eu acho, né? Cara, assim, ninguém sabia onde tava nem sabia que existia o produto. E ninguém tava muito afim de me ajudar, assim. O que é isso? A Serena do tênis? Falei, ela tem produto de maquiagem? Falei, tem, cara, tem. Aí uma das vendedoras falou, não, tá ali, ó, tá num cornerzinho lá, eu fui lá, achei e acabei comprando. Legal. Então, eu acho que a gente ainda, assim, tem um pedaço do atendimento deles que ainda é falho. O que você acha que a gente ainda faz melhor do que os caras? Legal. Não, seguramente o atendimento é incomparável. E por diversas vezes, nas minhas idas aos Estados Unidos, as minhas experiências, de maneira geral, no varejo médio, como você falou, restaurantes... Não, restaurante nem se fala. É cada vez pior a experiência, com todo respeito, tudo aqui. Mas eu sinto que é como se fosse, cara, qualquer pessoa que entra ali é literalmente mais um, entra, faz o que você tem que fazer e vai embora, literalmente. Eles acabam muitas vezes nem vendo o consumidor que entrou na loja ou não, fazem questão de não se aproximar, de não interagir, etc. Então, para mim, seguramente, o atendimento que a gente tem no sentido de carisma, atenção, respeito ao consumidor, a gente está muito à frente do mercado americano, na minha opinião. Quando a gente fala de qualificação de mão de obra, no sentido de capacitação sobre o produto, sobre o serviço que está sendo oferecido, aqui eu vejo uma coisa um pouco mais próxima, de repente até um pouco mais à frente, o mercado americano. As poucas interações que acaba tendo, por exemplo, a Best Buy é uma loja de eletrônicos que, querendo ou não, se acaba tendo um pouco mais de interação. E quando você tem, são vendedores capacitados, são vendedores que sabem o que estão oferecendo, são vendedores que entendem a sua necessidade, que pode ser que aquele produto que você foi procurar, um determinado modelo de celular, hipoteticamente, para a sua necessidade, talvez tenha um outro modelo que te atenda melhor para aquilo que você deseja. Então, eu acho que nesse sentido, eu entendo que talvez o mercado americano está um pouquinho à frente do nosso. Mas, de maneira geral, atendimento brasileiro eu prefiro 1000 vezes em relação ao atendimento americano. E eu acho que na customização, na experiência proporcionada, eu acho que isso o americano já está mais à frente que a gente. A gente ainda tem algumas coisas para poder avançar nesse sentido de poder transformar a experiência de compra em algo
interativo, em algo lúdico, em algo experimental, vamos dizer assim, do que simplesmente um bom atendimento para você ir lá, pegar sua camisa, experimentar, gostar, pagar e ir embora. Então eu vejo um pouquinho dessas comparações. Boa. Exatamente. Bom, parece que não, mas o papo correu super bem, a gente já tá chegando no fim. Eu queria emendar a nossa última pergunta aqui. Cara, nem parece que a gente já falou mais de 40 minutos aqui, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê as oportunidades para o varejo brasileiro melhorar essa automação de canais, de omnicanalidade e trazer mais dados para as tomadas de decisão. Como é que você enxerga as oportunidades e por onde você acha que o varejista deveria começar se ele ainda não começou? Legal. Bom ponto. Eu acho que essa questão de automação é um ponto que vem se destacando cada vez mais e se mostrando necessário para poder evolução. A gente vive num momento até macroeconômico, numa condição mais difícil, de altas taxas de juros, inflação alta, um poder de compra reduzido do consumidor. Então, o varejo, de maneira geral, ele precisa buscar alternativas para que ele tenha uma eficiência operacional melhor, trabalhar muito bem em cima das suas margens, para que ele consiga ter preços atrativos para o consumidor de maneira geral, porque o momento que a gente vive, eu entendo que demanda isso. E buscar automação, eu entendo que são maneiras para que a gente possa, para que o varejo possa, de maneira geral, otimizar toda essa cadeia, reduzindo o custo onde é possível, otimizando processos onde é possível, capacitando, como a gente falou, seja está no mundo individual, no mundo humano, mas usando a automação, a tecnologia para poder capacitar melhor os seus consumidores de forma que aumente conversão de vendas. Então, cada vez mais é importante que se transforme cada cliente que entra na loja com uma taxa de conversão. De 10 clientes que entram na loja, X% tem que sair com uma compra concretizada. E a automação, eu entendo que vem justamente para poder criar esse elo nessa cadeia muito bem conectada, entendendo e mostrando para as redes varejistas aonde tem essas oportunidades delas buscarem melhor eficiência, melhor controle de tudo isso e, consequentemente, reduzindo o custo, melhorando seus resultados, mantendo suas margens, mesmo nessa situação que a gente falou aqui, mas, acima de tudo, usando toda essa tecnologia para poder proporcionar para o seu cliente uma experiência melhor, mais saudável e a inteligência que a gente falou também na questão de estoques, de produtos em determinada região. Cara, cada vez mais as lojas têm que buscar ser eficiente no sentido de, eu estou localizada numa região que tem uma alta demanda pela linha de produto X. Cara, então a loja tem que estar coberta, tem que estar alimentada desse tipo de produto. Quando ela vê que ela tem uma outra loja em outra região, que aquela mesma linha de produto não tem muita relevância e aderência. Por que ele vai deixar estocado ali? Sim. É custo de estoque, é produto parado, sim, é custo de logística, porque depois tem que tirar dessa loja para jogar para outra que tem mais incidência, etc. Então eu acho que a automação vem justamente para poder organizar, vamos dizer assim, todas essas caixinhas, esses quadradinhos que tem em toda essa jornada, trazendo eficiência operacional, consequentemente redução de custo e aumento de margem para o varejo. Boa, muito bem, obrigado. Eu queria agradecer Renato Larrude, superintendente da PagBank, nosso parceiro. Acessem lá pagbank.com.br, conheçam um pouco mais, eles fazem um trabalho incrível. Obrigado por estar aqui com a gente. E você que ainda não viu os episódios anteriores dessa temporada, clique aqui, tem um cardzinho aqui. Se você ainda não viu da temporada os episódios da temporada anterior, tem um card aqui do outro lado. Então, por favor, acessem, tem bastante conteúdo legal. E se você está ouvindo no seu tocador de podcast preferido, siga a gente, assine o podcast e você vai receber notificações de todo o conteúdo novo que a gente lançar, porque tem muita coisa legal para vir. Muito obrigado e até a próxima.